Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o ócio na filosofia e como é importante o ócio no trabalho de um filósofo. Mas antes de começarmos, eu queria dar alguns recados. Primeiro, antes de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Então, se você quiser acompanhar esse curso, ative o sininho para você ser lembrado de assistir os nossos vídeos, certo? Também vale lembrar que tem uma série de vídeos sobre filosofia grega que eu recomendaria que você assistisse para poder entender dos processos filosóficos que eu vou estar falando aqui. Então é importante você aprender sobre o Sócrates, a aristocracia, a questão de Sócrates com os sofistas, a questão do período helenístico, a Aristóteles, para poder entender do que eu estou falando aqui, certo? Então é isso, recado dado, a gente pode começar a aula de hoje, né? O ócio na filosofia. Bom, primeiro, eu tenho até um vídeo falando sobre isso, de onde nasce a filosofia, que eu explico que a filosofia ela surge em vários cantos diferentes e tudo mais. Mas aqui a gente vai partir dessa pergunta do pressuposto de que a filosofia nasce na Grécia, certo? Então, por que a filosofia nasce na Grécia? Né? Mais especificamente, por que a filosofia nasce na classe aristocrata? Vale lembrar que a aristocracia eram homens brancos, homens livres, donos de terra e de escravos, maiores de 21 anos e que eram envolvidos com a política, pois caso contrário seriam apolíticos, ou seja, idiotas. Então, por que é justamente na classe rica que nasce a filosofia? Por exemplo, Sócrates, que eu explico isso no vídeo do Sócrates contra os sofistas, Sócrates vai odiar os sofistas porque eles cobravam para poder dar aulas. E aí o Sócrates dizia que eles eram prostitutas, que eles faziam prostituição e tudo mais, porque o conhecimento não poderia ser cobrado. Então, basicamente, um sofista era um professor de filosofia querendo ganhar a vida com isso. E para o Sócrates isso era um absurdo. Mas por que para o Sócrates era um absurdo? Sócrates era um aristocrata, ele passava o dia todo coçando o saco, porque ele não precisava trabalhar. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava cuidar de filhos, ele não tinha responsabilidade alguma. A filosofia nasce na Grécia Antiga justamente porque era um bando de homens ricos, sem ter o que fazer, que um belo dia decidiram se perguntar o que é o universo, o que é o cosmos, o que é o bem, o que é o mal e por aí vai. Então, o ócio nasce na Grécia Antiga entre a classe aristocrata justamente por causa desse tempo livre que eles tinham. Justamente que com o dinheiro que eles tinham também o ócio. E por causa desse ócio, surge aí a filosofia na Grécia Antiga. Outro exemplo também muito bom, Aristóteles. Aristóteles é um puta de um filósofo, tem um trabalho gigantesco em diversas áreas. A gente está falando aí de música, a matemática, a lógica, filosofia, biologia, política, ética. Então, assim, o Aristóteles ele tem um trabalho invejável, é gigantesco o trabalho de Aristóteles. Porém, como é que ele conseguiu produzir tanto em relativamente pouco tempo? Se eu não me engano, Aristóteles não chegou a 62 anos. Eu acho que ele morreu com 60, 59 anos. Mas, enfim, como é que ele conseguiu produzir tanto em pouco tempo? Numa época que não tinha nem computador, né? Então era difícil escrever tudo no papelzinho e tudo mais. Como é que ele conseguiu produzir tudo isso? Ora, Aristóteles nunca teve filhos. Aristóteles nunca casou. Aristóteles nunca nem sequer trabalhou. Aristóteles ele foi tutor de Alexandre o Grande. Tanto é que ali está o Aristóteles ele está inserido ali no período pré-helenístico, do período pós-socrático, quase chegando no período helenístico. Ele está ali na transição. Então, Alexandre o Grande, governante da Macedônia, domina a Grécia e então recruta Aristóteles para ser o seu tutor. Ou seja, Aristóteles passou a vida toda sem precisar se preocupar com dinheiro. Sendo assim, ele pôde se dedicar à filosofia por completo. Inclusive, Alexandre, em suas expedições, capturava animais de outras faunas e trazia para Aristóteles estudar, começando aí uma categorização das formas de vida. Aristóteles foi o primeiro a separar entre aquáticos, terrestres e voadores, se eu não me engano, que era assim que ele chamava. Enfim, os animais que voavam e tudo mais. Enfim, o que importa é que Aristóteles pôde só se dedicar à filosofia porque ele não precisava se preocupar com o dinheiro. Assim ele tinha o quê? Ócio.
Mais uma vez, a gente percebe como o tempo livre é fundamental para o trabalho de um pesquisador. Outra questão também, no helenismo, no período helenístico, que é o período que a gente estudou até agora, há uma preocupação maior no cuidado com o corpo e com a mente. Por quê? No período pré-socrático, socrático, até um pouquinho no período pós-socrático, com exceção do Pitágoras, a maioria dos filósofos consideravam que era mais importante você cuidar da mente, da alma e tudo mais, porque na concepção deles, a alma era superior ao corpo. Então eles tinham que se cuidar muito mais com a filosofia, com a mente, tudo mais do que o corpo. Tanto é que para um grego clássico ou pré-socrático, a barriga de cervejinha, né, a barriga de tanquinho, era muito mais charmosa do que um corpo bombado, porque um corpo bombado era um corpo de escravo, era um corpo de um trabalhador braçal. Eles eram filósofos, eles eram pensadores, eles não podiam ter um corpo forte, porque isso significava que eles estavam trabalhando com o corpo. E isso era ruim para eles. Mas no período helenístico, e o Pitágoras teve ali uma influência sim, houve uma preocupação diferente. Antes, a alma era superior ao corpo. Agora, principalmente no período helenístico, o corpo tem tanta importância quanto a alma, quanto a mente. Por quê? Porque se o meu corpo está doente, a minha mente não consegue filosofar, a minha mente não consegue pensar. Portanto, eu preciso cuidar do bem-estar físico para poder também ter um bem-estar mental. No período helenístico, essa valorização do corpo também vai ser aumentada. Várias escolas vão pregar isso. Os estoicos, os epicuristas, os pitagoristas, neopitagoristas, vão ter essa preocupação justamente porque um bom filósofo precisa ter um bom corpo. É aquela velha história, né? Uma mente sadia vive em um corpo sadio. Então a gente precisa cuidar dos dois. Novamente, há uma preocupação aqui com a capacidade filosófica. E essa capacidade filosófica está atrelada à capacidade do bem-estar do filósofo. E aí, como é que fica essa questão do ócio com o corpo, né? Por que associar? Bom, primeiro, para filosofar, você vai precisar de um corpo saudável, vai precisar de uma mente boa. E a gente vai precisar também fazer um salto histórico aqui, lá para Marx. A gente vai sair do helenismo e ir para Marx. Por quê? O Marx vai ter um conceito bonitinho chamado de condições materiais da existência. Basicamente, o Marx era materialista e vai dizer que a realidade só é construída a partir da própria realidade, negando totalmente Hegel. A gente não vai entrar aqui nessa disputa porque é muito assunto complexo e eu não vou me aprofundar nisso. Mas, basicamente, o conceito marxista é que a materialidade constrói a própria materialidade. Então, a gente precisa das condições de vida favoráveis para o desenvolvimento humano. O ser humano só vai alcançar sua emancipação, ou seja, sua emancipação humana, se as condições materiais da vida lhe permitirem tal coisa. E agora é que eu vou conectar essas três coisinhas. Por quê? Como eu fiz a pergunta lá no começo, por que a filosofia nasce na classe aristocrata na Grécia Antiga? Que eles tinham dinheiro. Por que, por exemplo, que você não vai ter um camponês simples, que acorda às 4h30 da manhã, que vai passar o dia todo encapinando, que vai jantar às 6 para dormir às 7 ou até 8 horas da noite. E no dia seguinte fazer tudo de novo. Por que você não vai ter a filosofia surgindo, por exemplo, nos escravos negros do Brasil? Não é que eles não eram pensantes, não é que eles não eram filosóficos, e não é que eles não tiveram uma influência filosófica aqui no Brasil. O que eu estou dizendo é que os negros aqui no Brasil, eles não construíram nenhum tipo de pensamento filosófico, uma escola filosófica, nem nada disso. Porque a sua condição de vida não lhes permitia tal coisa. Eles eram escravos. Então, tudo que eles criaram foi a partir daquilo que eles podiam criar. E, logicamente, se até a capoeira foi proibida, imagina escravo pensando. Então, seres humanos com uma condição de vida limitada não podem filosofar. E não é que eles não podem filosofar porque eles não têm capacidade mental para isso. Eles não podem filosofar porque eles não têm condições materiais para poder filosofar. Sócrates era um baita de um gordinho que podia conversar qualquer besteira o dia todo. A galera aristocrata podia conversar o dia todo sem se preocupar com o trabalho. Se você pega um ser humano que está morrendo de fome, você acha que essa pessoa ela vai se preocupar em ter o que comer ou ela vai discutir a existência de Deus, bem e mal, ética, política, sociedade e tudo mais? O que é que você acha que realmente
vai passar na cabeça dessa pessoa? Você pegar um escravo no Brasil do século XVI, você acha mesmo que ele vai estar preocupado em saber se o conhecimento é através da matéria, através dos sentidos ou através da razão? Ou ele vai estar preocupado em sobreviver? Ou ele vai estar preocupado em fugir do senhor de engenho? Ou ele vai estar preocupado em escapar do capitão do mato? Percebe como é importante o ócio na filosofia? Como eu faço faculdade de filosofia, estou fazendo, quase concluindo. Se tudo der certo, eu me mando já no próximo ano. O pessoal fala muito que filósofo não faz nada, filósofo só conversa, é só não sei o que, não sei o que. Meu amigo, o negócio é bem mais complicado. Você precisa ter, para filosofar, um corpo sadio, porque qualquer doença física vai afetar o seu psicológico. Você precisa ter uma mente sadia, porque qualquer problema vai afetar o seu emocional. Afetando o seu emocional, isso prejudica também a sua capacidade de pensar. Você precisa de condições materiais da existência ou da vida, como diria Marx, para poder filosofar. Porque como é que você vai filosofar se você está preocupado com a conta do seu apartamento no final do mês? Como é que você vai filosofar se quando você chega em casa, você tem que cuidar dos seus filhos, tem que fazer o jantar, tem que preparar o seu almoço para amanhã, porque amanhã cedo você vai trabalhar e tem que acordar às 5h30 da manhã. Percebe? Então, para filosofar é necessário o ócio, é necessário o tempo livre, é necessário ter dinheiro. É por isso até, inclusive o Marx vai criticar isso também, que o trabalho psicológico tem outro nome, trabalho intelectual, ele é considerado um trabalho de elite. E o trabalho braçal é considerado o trabalho da classe mais humilde, da classe pobre. Porque a classe média, a alta burguesia, ela pode se dar ao luxo do trabalho intelectual. Porque ela não precisa se preocupar com dinheiro, com sustento da casa, com os filhos. Contrata uma babá, cuida dos filhos. Explora a mão de obra dos outros, já tem o dinheiro. Tem o tempo livre para fazer o que quiser. É óbvio que assim eles vão poder estudar. Agora, por que a classe trabalhadora fica com trabalho pesado? Eles precisam ficar com isso, porque é a única coisa que o capital vai pagar a eles. Não vou entrar aqui nessa questão, mas é basicamente isso. O ócio é fundamental no trabalho da filosofia. Na verdade, o ócio é fundamental no trabalho de qualquer pesquisador e estudante. Isso, inclusive, é uma crítica que a gente faz, por exemplo, ao comparar alunos de escola privada e alunos de escola pública. Alunos de escola privada, eles têm um próprio quarto para estudar. Eles podem só estudar. Eles têm acesso a livros bons, a professores bons. Eles têm acesso à internet boa. O aluno de escola pública, muito provavelmente mesmo, 99%, não vai ter o próprio quarto para estudar. Se a casa tiver luz, já é sorte, porque senão eles só vão poder estudar de dia. Dependendo da situação econômica, eles vão ter que trabalhar para ajudar em casa. Então, como é que você quer que uma criança, nessas condições, possa estudar, possa se dedicar à filosofia? Então, o tempo livre é fundamental na vida de um filósofo, de um pesquisador e de um estudante. E no próximo vídeo a gente vai discutir como a sociedade ela é embrutecedora na mente humana e por que a nossa sociedade ela é antifilosófica, certo? Não no sentido do Lacan, vai ser basicamente uma viagem minha e eu vou fazer isso virar um vídeo, certo? Então é isso, dúvidas, críticas e sugestões deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você poder assistir o nosso próximo vídeo, que vai ser com uma continuidade direta desse aqui. Então é isso, se cuidem e tchau, tchau.